O poder do controle em massa, de estratégias e técnicas. 1. Definição do controle em massa. Explicação de que o controle em massa refere-se ao poder de uma entidade ou grupo em influenciar e controlar ações, pensamentos e comportamentos de uma grande quantidade de pessoas. Exemplos históricos de controle em massa, como o uso da propaganda durante regimes totalitários e o controle exercido por empresas e corporações sobre os consumidores. 2. Estratégias do controle em massa. Identificação das estratégias utilizadas no controle em massa, como a manipulação da informação, a criação de narrativas e estereótipos, a utilização de técnicas de persuasão e a criação de um ambiente de vigilância constante. Exemplos de como essas estratégias são aplicadas na sociedade contemporânea, incluindo o controle exercido pelas redes sociais e a manipulação da opinião pública por meio de notícias falsas. 3. Técnicas do controle em massa. Exploração de algumas técnicas utilizadas no controle em massa, como o condicionamento por meio da repetição, a exploração de emoções e medos, a criação de vícios comportamentais e a utilização de tecnologias de vigilância e monitoramento. Exemplos de como essas técnicas são aplicadas em diferentes contextos, como na publicidade, na política e nos aplicativos de redes sociais. Recapitulação dos principais pontos abordados no vídeo: definição do controle em massa, estratégias utilizadas e técnicas empregadas. Alerta sobre a importância de reconhecer e questionar o controle em massa para evitar a manipulação e preservar a liberdade individual e coletiva. Convite à reflexão e ao engajamento crítico diante das estratégias e técnicas utilizadas no controle em massa. O controle em massa é uma prática utilizada em diversas áreas, como na agricultura, na saúde pública e até mesmo na administração de empresas. É um conjunto de estratégias e técnicas que visa controlar e gerenciar um grande número de elementos de forma eficiente e eficaz. Destaca a importância do controle em massa, e com o crescimento populacional e o avanço da tecnologia é essencial encontrar maneiras de lidar com grandes quantidades de informações, recursos e pessoas. O controle em massa permite isso, proporcionando organização, otimização de recursos e melhores resultados. Objetivo do vídeo. Ao longo deste vídeo iremos explorar algumas das principais estratégias e técnicas utilizadas no controle em massa, analisando exemplos de sua aplicação e suas contribuições para diversas áreas. Pretendemos mostrar como o controle em massa é fundamental para o funcionamento eficiente e para o alcance de metas e objetivos em diferentes contextos. Conceito e exemplos de controle em massa. O controle de dados em massa refere-se ao uso de tecnologias avançadas para coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de informações sobre as pessoas. Essas tecnologias possibilitam ao anticristo um controle mais eficiente e direcionado sobre a sociedade. Através da coleta de dados em massa, o anticristo pode ter acesso a informações pessoais como histórico de compras, localização geográfica, preferências políticas, comportamento online e até mesmo dados biométricos. Essas informações são coletadas de várias fontes, como redes sociais, transações financeiras, câmeras de vigilância e até dispositivos conectados à internet das casas. Com o poder de analisar esses dados, o anticristo pode identificar padrões, tendências e até mesmo prever comportamentos futuros das pessoas. Isso permite que ele direcione seus recursos de maneira mais eficiente para influenciar a mente das pessoas, moldar suas escolhas e controlar suas ações. Além disso, o controle de dados em massa também pode ser usado para criar perfis detalhados de cada indivíduo, permitindo ao anticristo segmentar a sociedade e manipular grupos específicos de pessoas de acordo com seus interesses e agendas. Isso pode incluir a disseminação de desinformação personalizada, propaganda direcionada e até mesmo o uso de técnicas de manipulação psicológica. Em suma, o controle de dados em massa permite ao anticristo ter um poderoso instrumento de controle e manipulação da sociedade.
Ao usar tecnologias avançadas para coletar e analisar grande quantidade de informações sobre as pessoas, ele ganha a capacidade de direcionar e influenciar a vida das pessoas de maneira sutil, eficiente e poderosa. O controle em massa refere-se ao processo de influenciar ou manipular um grande número de pessoas de forma sistemática e organizada. Pode ser realizado por meio de várias técnicas e estratégias, tanto por governos autoritários quanto por entidades corporativas ou grupos políticos. Uma das formas mais comuns de controle em massa é a propaganda, que utiliza meios de comunicação para disseminar ideias e informações com o objetivo de moldar a opinião pública e influenciar o comportamento das pessoas. Os governos autoritários frequentemente utilizam a propaganda como uma ferramenta de manipulação para perpetuar seu poder ou promover sua ideologia. As mídias sociais também têm desempenhado um papel significativo no controle em massa nos últimos anos. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram têm sido usadas para disseminar desinformação e propagandas enganosas visando influenciar as opiniões e decisões das pessoas. Isso tem sido particularmente evidente durante períodos eleitorais, onde campanhas de desinformação podem influenciar os resultados. Outra tática de controle em massa inclui a censura e repressão da liberdade de expressão. Governos autoritários muitas vezes tentam controlar o fluxo de informações e limitar o acesso à mídia independente ou crítica. Isso pode ser feito por meio de bloqueio de sites, prisão de jornalistas ou implementação de leis que restringem a liberdade de expressão. Além disso, técnicas de manipulação psicológica também podem ser usadas para exercer controle em massa. Por exemplo, a persuasão coercitiva é uma abordagem psicológica que visa exercer influência sobre as pessoas através de táticas de manipulação mental como o isolamento social, humilhação, ameaças ou chantagens emocionais. Apesar dessas formas de controle em massa, é importante ressaltar que as pessoas têm a capacidade de resistir e questionar as informações que recebem. A conscientização sobre as táticas utilizadas, o pensamento crítico e a busca por fontes confiáveis são ferramentas que podem ajudar a combater o controle em massa e preservar a liberdade individual.